Opa galera, tudo bem com vocês? Começando aqui um vídeo do canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Ítalo e você está aqui para uma aula de geometria plana euclidiana, como está escrito aqui. Isso aqui é matemática no papel, tá? Geometria no papel, aula 1. Essa aula aqui, galera, eu vou falar mais sobre as bases da geometria euclidiana, tá? Por que ela se chama assim? Bom, geometria, né? Vem lá do grego, geo, terra, e metrias vem de metros, que significa medir. Ou seja, literalmente geometria é medir a terra. Por quê? Porque não sei se vocês lembram, mas lá na antiguidade, puxando um pouco para a história, né, fazer uma interdisciplinaridade, na antiguidade a agricultura era a principal prática, né, melhor dizendo, a agropecuária, porque existia também o uso de animais. Então a agropecuária é a principal atividade econômica humana, tá? E aí os impérios, como no caso do Egito, na Mesopotâmia e nas demais regiões do mundo, existia necessidade de cobrar impostos, existia necessidade de registrar a produtividade e também de medir a terra, né, os terrenos. Então foi nesse problema aí que surgiu a geometria, justamente os formatos e como medi-los, tudo mais, cálculos de áreas, de perímetro. Vocês vão ver que o perímetro está muito ligado a cercamento, e a área vai estar muito ligado à produtividade, ao tamanho do terreno em si, tá? Então tudo isso foram as bases lá da geometria, foi assim que ela surgiu. Geometria plana porque ela vai acontecer aqui nesse plano, tá? Como se fosse geometria do papel, ok? Todas as figuras vão ser bidimensionais no máximo. Diferente da geometria espacial, que trabalha com 3 dimensões, que só vai trabalhar no máximo com 2, tá? E lá pra frente eu vou definir melhor o que é uma dimensão. Por que euclidiana? Euclidiana porque vem de Euclides, grande matemático grego, que viveu bem antes de Cristo, né, alguns séculos antes de Cristo, e que ele na verdade não criou toda essa geometria que a gente conhece, tá? Os gregos, como eles tinham muita relação de comércio ali com outros povos, absorveram muito da matemática que já estava sendo desenvolvida pelos mesopotâmios e pelos egípcios, tá? Então muito do que a gente vai apresentar aqui já estava desenvolvido, já existia antes, e a gente não sabe datar muito bem e nem dizer quem, né? Não conseguimos dizer quando, onde, nem quem descobriu aqueles teoremas, aquelas relações matemáticas. Mas o que nós sabemos é que Euclides foi um dos responsáveis por estabelecer uma sistematização desse conhecimento. Ou seja, foi a partir dele que chegou a geometria para a gente aqui, agora, na Idade Contemporânea. Veio desse berço aí da matemática na Grécia. Então Euclides, o que ele faz? Ele pega todo esse conhecimento e dá uma base axiomática. Tá? O que é isso? Axiomas são verdades, que são definidas como verdades que valem para mais de uma área, tá bom? Em que a gente não precisa de prova. Você já toma como verdade. Porque sempre vai ficar, por que isso é assim? Por causa disso. E por que isso? Enfim, se você vai questionando, vai chegar um ponto que você não consegue mais questionar. É a base, é o alicerce. Isso que a gente chama de axiomas. Existem também os postulados. Postulados é aquele que você impõe. Você postula, tá? Tem uma característica semelhante aos axiomas, tá bom? Sendo que o postulado, ele... vou botar aqui até. Axiomas e postulados. O postulado, ele vale para uma área específica. Parece com premissas, tá? É o seguinte, por exemplo, na geometria plana euclidiana, geometria euclidiana em geral, existem alguns postulados. Ou seja, se você toma aquilo como verdade, se você adota essas condições, aí os teoremas são válidos, entendeu? Dentro dessa configuração. É assim que funciona. Bom, galera, agora nós vamos para os conceitos primitivos, tá? E as definições. Nos conceitos primitivos nós temos 4, tá? É o ponto, a reta, o plano e o espaço. Você vê que aqui eu fiz uma relação entre esses conceitos e as dimensões, tá? Esse D representa as dimensões. Então, os conceitos primitivos são aqueles que não tem como eu definir para vocês, tá? É aquilo que a gente toma que todo mundo já sabe, todo mundo já tem uma noção muito boa do que é isso, mas a gente não consegue formular em uma frase, em uma definição. Bom, mas o que a gente pode falar sobre o ponto? O ponto é aquilo que não possui dimensão. Na matemática a gente chama de adimensional, tá? Anota isso aí. Portanto, ele representa 0 dimensões. O ponto ele não tem tamanho, tá? O ponto geralmente é representado assim, tá? Um ponto assim.
e uma letra maiúscula. No caso aqui eu botei um A. Já a reta, bom, a reta é um conjunto de pontos colineares, ou seja, na mesma linha, tá? Um seguido do outro, e são infinitos pontos. E as retas se estendem ao infinito, tá? Então como é que a gente geralmente representa elas? Assim, eu vou pegar uma régua aqui, vou seguir a régua. Ok, aqui nós definimos a reta R, tá? Vocês podem ver que eu coloquei essas duas setinhas para mostrar que ela continua infinitamente para os dois lados, tá? E você vê que existe, né, dentro dessa reta infinitos pontos. Já o plano, ele se assemelha a folha de papel aqui que a gente usa, tá? Por isso que é geometria plana, porque é a geometria que acontece no plano. Bom, o plano ele já tem duas dimensões, ou seja, enquanto a reta só tem uma, que é essa dimensão aqui. Por exemplo, você pode expressar a localização de qualquer ponto na reta com apenas um número, por isso que é uma dimensão. Posso falar que ele está aqui, aqui, enfim, a gente vai ver isso melhor no decorrer das aulas. Já no plano você precisa de dois números para poder expressar a posição, tá? Dentro de um plano, porque vão ter dois eixos, né? Um vertical e um horizontal. No espaço, que a gente não vai trabalhar por enquanto, vai trabalhar só na geometria espacial, mas ele também é um conceito primitivo. E está ligado aqui, ó, três dimensões, existe a profundidade, tá? Essa dimensão aqui, ortogonal ao plano. Bom, galera, nas definições, nós temos aqui, as que eu vou deixar aqui como mais importantes, que eu vou comentar. A semi-reta, o segmento de reta, os ângulos e todas as figuras fechadas também são consideradas definições. Como assim? O que é uma semi-reta? Tá, pegando já que vocês já entenderam o conceito ali de reta, vamos supor aqui. E eu escolho um ponto qualquer, que eu vou chamar de B. Tá bom? Esse de B até o infinito, nós teríamos aqui uma semi-reta. Por quê? Porque como se ela tivesse uma origem, mas ela não tem fim, ela estende ao infinito. Aqui também, ó, nós teríamos uma semi-reta. Então quer dizer que toda vez que eu coloco um ponto em uma reta, eu divido ele em duas semi-retas? Sim. O que é um segmento de reta? Pronto, agora se eu colocar outro ponto aqui, um ponto C, eu posso definir que BC, tá? Ou seja, esse pedaço que vai de B até C, ele é um segmento de reta, porque ele é só um pedaço de uma reta, tá bom? E é importante notar aqui, vou colocar aqui, ó, BC é igual a CB, tá? Isso é importante, tanto faz aqui ou aqui, eu estou me referindo ao mesmo segmento. E o que é um ângulo? Tá, quando as retas elas se cruzam, o cruzamento delas vão formar um ângulo, que é como se fosse o grau de inclinação de uma reta em relação a outra, tá? Vocês vão ver que lá na frente eu vou explicar a relação dos ângulos com a circunferência. A gente pode botar aqui um alfa, tá? Para representar, porque geralmente ângulos são representados com letras do alfabeto grego, ou então com ponto aqui, ó, vou chamar de O, tá? E eu vou falar que esse ângulo aqui é o O chapéu, tá? É um jeito também de expressar. Ou então, porque esse O chapéu ele pode ser meio redundante, ele pode, ou melhor, meu umbigo, ele pode expressar esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, qualquer ângulo com ponto O, né? Então nós pegamos pontos aqui, ó, vou botar um ponto D, então eu posso falar que esse ângulo aqui é o ponto BOD. Aí já fica amarrado, eu sei que eu estou me referindo somente a esse ângulo que se forma entre esses três pontos, né? Compreendido? Tranquilo? Bom, todas as figuras fechadas. Acontece que tipo triângulos, quadrados, tudo isso são definições. A gente define que um triângulo é uma figura geométrica fechada, tá? Convexa, de três lados. O quadrado também vai ter a nossa definição e por aí vai, tá? Então todas as figuras que a gente dá nome a elas são definições. Existem também outras definições, como relações entre lados, relações entre ângulos, que eu vou explicar no decorrer desse curso de geometria plana.
Então essa foi a primeira aula, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.